Capítulo 2. Houve novo conciliábulo para discussão dos nossos planos. Resolvemos partir de Kingston, no sábado seguinte. Harris e eu iríamos logo de manhã levar o bote até Chertsey, e George, que não podia sair da cidade antes da tarde. George vai dormir todos os dias no banco, das 10 às 4, exceto ao sábado, em que vão acordá-lo para o porem fora às 2 horas, iria lá ter connosco. Havíamos de acampar ao ar livre ou de ir dormir ao hotel? George e eu éramos pelo acampamento ao ar livre. Gozaríamos toda a beleza da liberdade primitiva, seria patriarcal. Lentamente, a sombra vermelha do sol moribundo apaga-se entre as nuvens cinzentas e sombrias. Silenciosos como crianças tristes, os pássaros calam o seu chilrear, e só o grito triste do galo bravo e o rouco grasnar da gralha perturbam o silêncio solene que paira sobre o rio. O dia morre num longo suspiro. Dos bosques indistintos, nas duas margens, as sombras cinzentas, hostes quiméricas da noite, saem e avançam com passos abafados, para afastar a última claridade tardia, e deslizam com os pés invisíveis sobre as altas ervas ondulantes e os juncos murmurantes, e a noite, no seu trono sombrio, estende as asas negras sobre o mundo e do alto do seu palácio fantasma, que as pálidas estrelas iluminam, derrama o silêncio de uma paz infinita. Então recolhe-se o barquinho nalgum canto tranquilo, a barraca depressa se arma, cozinha-se e come-se a ceia frugal. Depois enchem-se e acendem-se os cachimbos, e, a meia voz, num murmúrio suave, trocam-se impressões. Nos intervalos da conversa, o rio, marulhando contra o barco os seus velhos contos e segredos, canta em surdina a velha canção pueril que há tantos mil anos entoa e que há de continuar a entoar por outros tantos mil anos, enquanto a sua voz se não quebrar, tecida pela velhice, uma canção que nós julgamos às vezes compreender, mas que é sempre intraduzível nas palavras em que vãmente tentamos captá-la. E ali nos quedamos enquanto a lua, que também adora o rio, se curva para o beijar, nem beijo de irmã, e o estreita nos seus braços de prata. E ali nos ficamos a vê-lo correr, sem descanso, cantando e murmurando, ao encontro do seu rei, o mar, até que as vozes se calam e os cachimbos se apagam, até que nós, banais rapazes da vida de todos os dias, nos sentimos cativos de profunda onda de ideias ignoradas, meio alegres, meios melancólicas, e em nós se extingue o desejo e a necessidade de falar. Levantamo-nos depois, sacudimos a cinza dos cachimbos, damos as boas noites e, embalados pelo marulhar da água e pelo murmúrio das folhas, adormecemos à luz das estrelas e sonhamos que a terra voltou a ser nova
nova e bela como era antes que os séculos tivessem enrugado o seu lindo rosto, antes que os pecados e loucuras dos seus filhos tivessem envelhecido o seu coração amorável, bondosa como era nesses dias longínquos em que, mãe ainda moça, embalava os homens, seus filhos, no seio profundo antes que os encantos da civilização fictícia nos tivessem desviado dos seus braços meigos, antes que os sorrisos venenosos da mentira da civilização nos tivessem feito envergonhar da vida simples que levávamos junto dela, simples e majestosa morada, onde nasceu a humanidade há tantos milhares de anos. A Ares disse, mas, se chover, é impossível fazê-lo erguer-se um pouco acima da realidade trivial. Não há em Ares nenhuma poesia, nenhuma louca aspiração de atingir o impossível. Nunca acontece ao Ares chorar sem saber porquê. Se algum dia virem os olhos da Ares rasos de água, podem apostar que é só porque comeu cebola crua ou porque regou com uma forte dose de molho de ouro. Esta era a costeleta do almoço. Se, por exemplo, nos encontrássemos uma noite à beira-mar com a Ares e lhe disséssemos: Xiu, escuta, não ouve-se. Não são as sereias cantando nas suas grutas submarinas, ou as almas penadas que pranteiam a morte de quantos naufragaram, presos pelas algemas no fundo do mar. Ares agarrava-nos pelo braço e dizia-nos: Já sei o que isso é, meu velho, apanhaste um golpe de ar e estás com febre. Vamos, vem comigo. Eu conheço um café a 2 passos daqui, onde poderás beber um gole do melhor whisky da Escócia, que te põe fino num ápice. A Harris conhece sempre um café a 2 passos, onde se pode beber qualquer droga excepcional. Tenho a certeza de que se o encontrasseis no paraíso, supondo que isso era possível, ele recebia-vos, logo à entrada, com estas palavras: Estou muito contente por teres vindo, meu caro irmão. Descobri, a 2 passos daqui, um café estupendo, onde se pode beber um néctar de primeira ordem. No caso presente, todavia, pelo que respeita ao campismo, o seu modo prático de encarar as coisas vem muito a propósito.
Acampar ao ar livre com tempo de chuva não é nada agradável, se não, vejamos. É noite. Estamos ensopados, o barco tem uma boa altura de 5 centímetros de água e os utensílios estão todos molhados. Encontramos na margem um sítio um pouco menos lamacento do que os outros, desembarcamos para armar a barraca, e pomos-nos os dois a tentar essa empresa. A lona, encharcada, está pesada ondola, ainda assim, com o vento, cai-nos em cima, enrodilha-se-nos à volta da cabeça a ponto de nos enfurecer. Entretanto, continua a chover a potes. É já bastante difícil armar uma barraca com bom tempo se chove, isso torna-se um verdadeiro trabalho de Hércules. Parece que, em vez de nos ajudar, o nosso camarada não faz senão asneiras. Justamente quando do meu lado eu acabei de assentar a barraca como deve ser, ele põe-se a puxar do seu lado e escangalha tudo. É, lá, porque é que tu puxaste? Grito eu. Foste tu, responde ele, deixa vir a corda, se fazes favor. Não puxes, meu cabeça de abóbora, vocifero eu. Não, não fui eu, ruge ele, por sua vez, larga do teu lado. Repito que deitaste tudo abaixo, grito eu, lastimando não estar mais perto dele, e puxaste as cordas com tanta força que as estacas se voltaram todas. Mas que idiota, ouço-o murmurar, depois, há um forte movimento de tração, e lá se vai o meu lado. Largo o pano, e trato de dar uma volta para dizer duas palavras enérgicas ao camarada, mas, no mesmo instante, ele resolve também largar tudo, para o mesmo lado, para vir expor a sua opinião. Perseguimos-nos um ao outro em volta da barraca, até que esta acaba por cair num monte. Fitamo-nos um ao outro com indignação e por fim rugimos ambos. Agora, vês, é o que te tinha dito. Entretanto o terceiro companheiro, que estava a vazar a água do barco, e que encheu a manga de água e praguejou sozinho 10 minutos seguidos, sem parar, gostava de saber, que diabo, em que é que nós nos tínhamos entretido e por que diabo essa peste de barraca ainda não estava armada. Por fim, melhor ou pior, lá se armou a tenda, e desembarcou-se o material. Não podemos sequer pensar em acender uma fogueira, portanto, acendemos o fogareiro de álcool, e vamos com sorte.
A água da chuva é o prato sólido do nosso jantar. Do pão, 2/3 são água, a carne está impregnada de água, a compota caiu na manteiga, besunta o sal e o café, uma autêntica sorda. Depois do jantar, verificamos que o tabaco está úmido e que não podemos fumar. Felizmente temos uma garrafa do belo líquido que alegra e embriaga, e tomamos uma boa dose. Esse elixir dá-nos bastante apego à vida para nos sentirmos tentados a dormir um sono reparador. Então, sonhamos que, de repente, vem um elefante instalar-se em cima do nosso estômago, e que um vulcão explodiu e nos lançou no fundo do mar, onde o elefante continua a dormir tranquilamente sobre o nosso peito. Acordamos com a sensação de que se deu, realmente, uma horrível catástrofe. A nossa primeira impressão é de que se aproxima o fim do mundo. Depois, refletimos que não deve ser isso, que devem ser, talvez, os ladrões e os assassinos, ou talvez fogo, e comunicamos a nossa ideia, uns aos outros, na forma habitual, isto é, praguejando, indignados. Não aparece ninguém em nosso auxílio, claro está, julgamos, antes, que milhares de indivíduos nos atacam a pontapé e que nos falta o ar. Dir-se-ia haver mais alguém a sofrer graves dissabores. Ouvem-se debaixo das nossas camas gritos abafados. Decididos, suceda o que suceder, a vender cara à vida, lutamos como possessos, batendo com os pés e com os punhos cerrados para a esquerda e para a direita, sem deixar de emitir desesperados berros. Por fim, há um obstáculo que cede, e encontramo-nos com a cabeça ao ar livre. A menos de 23 metro de distância, divisamos na escuridão um bandido meio nu, que se prepara para nos matar, e dispomos-nos a sustentar um combate renhido, quando começamos a suspeitar que esse bandido não é senão o próprio Jin. Ah, olha, és tu, diz ele, reconhecendo-me também nesse momento. Sim, sou, respondo eu, esfregando os olhos. Que foi que sucedeu? Este diabo da barraca virou-se com o vento, parece-me, responde ele. Onde está o Bill? Então chamamos os dois ao mesmo tempo, Bill, e o chão por baixo de nós treme e agita-se, e a voz abafada que havia pouco se ouvira responde de entre as ruínas. Estão sentados em cima da minha cabeça. Afastem-se um pouco, se for possível.
E Bill surge, arquejante, farrapo humano, enlameado e espezinhado, intempestivamente agressivo, pois está evidentemente convicto de que foi tudo grossa partida que lhe fizemos. Na manhã seguinte estamos todos três afónicos, em consequência da forte constipação que apanhamos durante a noite, e também muito peguilhentos, passamos todo o tempo do almoço a injuriar-nos reciprocamente, por meio de resmungadelas rofinhas. Para evitar acidentes de tal calibre, resolvemos, portanto, dormir ao ar livre, quando o tempo estivesse bom, e ir para o hotel, para a hospedaria ou para a taberna, como pessoas respeitáveis, quando chovesse ou quando nos apetecesse variar. Montmorency manifestou repetidas vezes a sua aprovação deste plano. É que ele não aprecia a romântica solidão. Prefere os lugares barulhentos e se a paisagem e o meio são já conhecidos, tanto melhor. Ao ver Montmorency, podia supor-se que ele é um anjo que, por qualquer razão desconhecida à humanidade, caiu na terra sob a forma de um cãozito. Montmorency toma uns tais ares, oh como este mundo é mau e como eu gostaria de fazer qualquer coisa para o tornar melhor e mais elevado, que já fez arrasarem-se de lágrimas os olhos de muita gente piedosa, senhoras e senhores de idade. Quando ele começou a viver à minha custa, não me convenci, a princípio, de que o teria muito tempo junto de mim. Acontecia-me observá-lo quando o via sentado no tapete, de olhos erguidos para mim, e dizer comigo mesmo, oh, este cão não há de viver muito. Há de ser levado para o Empire num carro de fogo, é inevitável. Mas quando paguei uma indenização por uma dúzia de frangos que ele tinha morto quando tive de arrancá-lo, agarrando-o pela pele do pescoço, rosnando e esperneando, a 114 inimigos de batalhas nas ruas quando uma velha bruxa furiosa me apresentou, chamando-me assassino, um gato despedaçado quando fui chamado perante a justiça para responder à acusação de um meu vizinho que dizia que eu deixava em liberdade um animal feroz que o tinha mantido durante mais de 2 horas de uma noite glacial na sua própria casa das ferramentas, de onde ele não se atrevia a sair quando soube que o jardineiro, sem o meu consentimento, tinha ganho 30 chelins, pondo-o a caçar ratos ao desafio, então, sim, comecei a crer que, no fim de contas, Montmorency ficaria por este mundo ainda um certo tempo.
Rondar em volta das cocheiras, reunir um bando de cães dos menos recomendáveis e levá-los a dar uma volta pelos bairros populares para lutar com outros cães também pouco recomendáveis, é a ideia que Montmorency faz da boa vida, e aqui está porque ele manifestou, conforme eu já disse, a mais entusiástica aprovação à nossa proposta de nos hospedarmos nas estalagens, tabernas e hotéis. Tendo assim resolvido a questão de dormir a contento de todos quatro, só nos faltava arrumar um assunto, as coisas que nos convinha levar. Tínhamos começado a falar desse assunto, quando a Harris declarou que estava farto de tanto palavreado numa noite só e propôs sair e rir um pouco, acrescentado que descobriram um café ali a 2 passos, onde havia um certo whisky da Irlanda que merecia a pena saborear. Jorge confessou que sentia muita sede, é o costume de Jorge desde que eu o conheço, e, como me assaltava o pressentimento de que um grog com um pouco de whisky muito quente, com uma roda de limão, devia fazer bem à minha doença, a conclusão do debate foi de comum acordo adiada para a noite seguinte, a assembleia foi encerrada.